Sejam todos muito bem-vindos ao canal Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Vamos conversar sobre Janeiro Branco. É a 10ª edição desse movimento que traz à luz a uma questão extremamente importante na vida da gente, a saúde mental. Janeiro, porque representa o primeiro mês do nosso calendário, é um momento de renovação, é um momento de ter expectativas e decidir ter uma vida melhor. E branco, porque representa uma tela branca, uma folha em branco, onde a gente pode escrever um novo futuro, interpretar o nosso presente e até mesmo analisar o nosso passado. Para falar sobre isso, eu recebo uma pessoa muito especial, que por mais de 20 anos se dedicou à comunicação e ao jornalismo, trabalhando nos maiores veículos do nosso país, o Estado de São Paulo. E ela também enveredou pelo caminho da psicologia, estudando bastante sobre o assunto e atuando nessa área, sendo que atualmente ela é pós-graduanda em psicossomática e psicologia humanista. Seja muito bem-vinda, Camila Tolinski. Doutor Fernando, um prazer estar aqui com você, com seus espectadores, com os internautas. A gente nem sabe mais o que tratar, né? Porque faz um programa rico como esse e ganha o mundo, né? Então, fascinante falar sobre saúde mental e comunicação. São os meus dois grandes amores. Então, agora, obrigada. Conta pra gente o seguinte, em primeiro lugar, você passou aí um grande tempo falando sobre comportamento, sobre saúde e, enfim, eu fico imaginando, foi daí que veio a paixão pela psicologia? Olha, eu fiquei pensando nisso, né, quando eu estava vindo para cá para a gente ter essa conversa, como é que eu vou explicar para as pessoas o jornalismo e psicologia, o que tem a ver? E aí pensei, bom, vou tentar resumir a minha trajetória. Depois de 12 anos de jornalismo, já com uma carreira consolidada, eu pensei, puxa, eu gostaria de ter uma segunda profissão, né? Eu vou expor isso para o seu espectador, porque eu sei que tem muita gente nesse dilema, quero fazer uma transição de carreira ou ter uma segunda carreira, então acho que é legal compartilhar das nossas experiências com as pessoas, né? Então fiquei, mas acho que eu vou fazer direito. Eu era repórter naquela época ainda, né? Cobria muito o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Judiciário, fiz parte de grandes crimes ali, coberturas do casos Nardoni, Suzana von Richthofen, eu era essa repórter nessa época. Falei, puxa, acho que eu vou fazer o direito. Então, fiquei pesquisando, aí eu percebi, falei, não é que eu gosto de atuar no direito, eu gosto de falar sobre o direito. Então, já descartei. Ainda fiquei mais uns meses pensando, falei, puxa, e a psicologia? Quando eu fui prestar vestibular, 25 anos atrás, eu falei, olha, eu gosto da psicologia, mas acho que eu vou tentar o jornalismo. Então, eu fui pelo jornalismo primeiro. No fim, deu certo, mas eu lembrei daquela pendência emocional lá atrás, né? Através da terapia e tudo mais, falei, não, acho que vou tentar psicologia. Mas 5 anos de graduação? Porque para o psicólogo se formar, ele precisa de 5 anos de faculdade. Eu falei, não, vamos encarar. Isso no jornal, trabalhando, escrevendo já matéria sobre saúde mental. Então, eu fui aliando esses dois mundos, né? Foi, inclusive, nessa época, depois de fazendo a faculdade, trabalhando em rádio, né? Trabalhava na Rádio Estadão, que depois virou Rádio Eldorado. Eu falei, puxa, recebia muitas mensagens de ouvintes com coisas assim... meu amigo é bipolar, né? Eu ficava, gente, mas eu estou estudando isso. O transtorno bipolar é muito mais complexo do que só uma mudança ali de humor, né? Que você vê no dia a dia que é normal. Então, eu criei um projeto chamado Mentalistas, né? Que depois, hoje, é o Mentalistas na Clínica, que é a minha empresa, a clínica que eu atendo, mas para falar sobre saúde mental de uma maneira mais palatável, menos psiquiátrica, talvez, com todo respeito à psiquiatria, mas mais humana, juntando o comportamental com a saúde mental. Então, tentei dar uma resumida, gente, porque eu falo bastante, né? Mas foi por esse caminho. E aí, nos últimos tempos, em pandemia, ainda atuando no jornal, escrevi inúmeras matérias para o impresso também, porque aí depois eu me afastei do rádio, o rádio fechou, enfim. E aí eu comecei a escrever muito sobre saúde mental. Então, eu vi uma demanda de um paciente, eu pensava, puxa, se esse paciente está me relatando esse problema, deve ter outras pessoas que estão passando por isso. Eu acho que eu posso aprofundar um pouco mais essa questão nas páginas do jornal. Então, comecei a escrever sobre aquelas demandas da clínica e isso durou, assim, os últimos 3 anos de pandemia, mas aí eu tive que fazer uma escolha, acabei saindo do jornalismo factual, essa coisa do dia a dia, ainda escrevo artigos em saúde mental, tenho uma coluna e tudo, mas hoje eu atendo basicamente os pacientes. Então, agora, Camila, você tem uma posição privilegiada aqui para falar sobre esse tema, né? O Janeiro Branco. Porque é uma grande campanha, é uma ideia de mobilizar as pessoas, esse chamar, né, para uma vida com mais equilíbrio, né, com mais sentido, enfim, com mais respeito até para as nossas questões mais internas, obviamente, desprovido de preconceito, que a gente sabe que muitas vezes joga o paciente da possibilidade de ser diagnosticado e tratado.
Como que você acredita que esse caminho do equilíbrio deve ser perseguido? Olha, eu fico pensando que o equilíbrio, alcançar o equilíbrio é como se fosse o santo graal da saúde mental, né? Porque é muito difícil. Às vezes você está numa fase da sua vida que está tudo dando certo. Ai, o meu trabalho está incrível, meu relacionamento amoroso, a minha família está tudo em paz, tudo em segurança. De repente você recebe uma notícia que, bum, muda totalmente a sua vida. Então, eu acho que no nosso corpo, o nosso corpo tem o que a gente chama de homeostase, né? A busca do equilíbrio orgânico do nosso corpo, mas a mente tem que seguir nessa mesma linha. Então, é bem desafiador. Como que a gente consegue o equilíbrio? Vigilante em todas essas áreas, não dá para bobear. Então, o relacionamento amoroso está garantido, eu descobri o amor da minha vida. Não, você tem que regar esse amor, você tem que cuidar dele, né? O meu trabalho conseguiu uma ocupação de um lugar de sucesso, de êxito. Não, mas você tem que cuidar também, você tem que sempre buscar melhorias. Minha saúde física, cheguei no peso ideal. Não, mas agora eu posso comer tudo que eu quero. Não, não pode. Então, são pequenas coisas que a gente precisa ficar atento para buscar esse equilíbrio. Não é algo que alguém vai te dar de presente. Toma aqui o equilíbrio para você, ainda mais em saúde mental. Então, acho que é bem desafiador hoje, porque normalmente a gente coloca todas as fichas da felicidade em um desses pratinhos. E uma hora um deles cai, e aí o que sobra? Agora, então, você acha que o autoconhecimento é fundamental para isso? Sem dúvidas, né? E aí a gente consegue o autoconhecimento através da psicoterapia, né? Muito paciente chega no meu consultório, o doutor Fernando, e fala assim, eu já fiz terapia. Aí eu pergunto, mas que tipo de terapia você fez? Terapia A, B, C, que não está no guarda-chuva da psicologia. Eu falo, olha, só que isso pode ser uma terapia alternativa, uma outra terapia complementar, mas não é a psicoterapia, né? A psicologia é uma ciência super consagrada. Esse ano completa 60 anos, né? Então, buscar o autoconhecimento com um teor técnico mesmo, alguém isento de qualquer, né, posição, é o melhor caminho para iniciar o autoconhecimento. Agora, dá medo às vezes. Não, né, dá medo, eu compreendo. E também a gente precisa entender que a vida ela não é um voo de cruzeiro, né? É isso. Parece mais que o mar, né? Então tem altos e baixos, Perfeito. às vezes você está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E o grande segredo talvez seja desenvolver a resiliência. Mas eu quero aproveitar aqui um momento para pedir para você o que você acredita que sejam pequenos hábitos que a gente pode mudar ou vigiar no dia a dia, mesmo no cotidiano, para estar mais próximo desse equilíbrio. Eu recebo pacientes com muita ansiedade também. Então, eu miro neles porque a gente tem muitos desafios, uma pessoa que tem muita ansiedade. Primeiro, acordar no horário habitual, mudança de hábitos. Você implementar uma mudança de hábito não é fácil para ninguém, não é fácil para a gente, para ninguém. Então, assim, acho que mudança de hábitos alimentares, exercícios físicos. Mas estou cansada de ouvir dos médicos que eu tenho que fazer exercício físico. Gente, então, se isso é um problema, se a questão semântica é um problema, exercícios físicos, que terror, movimente-se, né? Movimente-se. Então, eu uso como exemplo também o meu pai, que a gente está muito conectado ali em casa e tudo mais, ele fica contando no aplicativo do celular quantos 1000 passos ele dá por dia. Essa é a vida dele, ele não vai para academia, não faz um exercício físico, mas ele fala, olha, tantos passos por dia, e ele se coloca nesse lugar de vou criar um hábito. A gente precisa de hábitos saudáveis, não importa se isso é reeducação alimentar, se é movimentar-se. Meditação, gente, tem muita meditação guiada hoje nas plataformas digitais, né? Gratuitamente você pode fazer. Então, exercícios de respiração, né? São tão importantes. A gente está aqui conversando e a gente não tem ideia que a gente está precisando respirar. E, acima de tudo, pensar em você, né? Equilíbrio, autoconhecimento, saúde mental é pensar na própria pessoa também, para que ela possa ajudar as outras pessoas com as quais ela convive, né? Agora, Camila, para todo mundo que está escutando a gente aqui, eu falei da sua pós-graduação e eu falei daquele nome, né, diferente, psicossomática. Explica para a gente o que é isso aqui e até se tiver alguém aqui compartilhando esse vídeo, assistindo junto com a gente, entender se tem algum problema que toca nessa esfera ou que mereça, na verdade, um olhar diferente. Perfeito. Bom, como jornalista e comunicadora, eu vou desmembrar essa palavra, né? Psicossomática. Então, são as questões mentais, emocionais e psicológicas que afetam o nosso organismo.
Então, eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Então, exemplos de doenças que podem ser psicossomáticas. Aliás, todas têm essa relação mente e corpo, tá tudo conectado. Então, pacientes com doenças de pele, dermatite atópica, muito comum, a pessoa fica ali coçando, então ela está ansiosa por alguma resposta. Ela está estressada com algum problema, ela vai lá e fica coçando. Não quer dizer que a origem da dermatite atópica tenha sido emocional, pode ter sido, obviamente, orgânica, genética, várias possibilidades, mas a situação emocional desse paciente, sem dúvida alguma, pode desencadear uma crise, né? Hipertensão, pessoas que têm os batimentos cardíacos acelerados por um estresse, que já são propensas a terem hipertensão por uma questão também familiar e genética, ou hábitos não saudáveis de vida, podem desencadear uma hipertensão. E essas pessoas têm essa questão, juntando a emoção, o corpo somatiza. Então, o somático vem daí, né? Como se o nosso corpo desse um alerta. Olha, e o que me deixa feliz, doutor Fernando médico aqui, sabe bem disso. Os médicos estão cada vez mais atentos a isso. Isso me deixa confortável e feliz, né? Olha, deixa eu falar um negócio. Muitas vezes os pacientes me procuram e falam o seguinte: doutor, eu tenho uma dor de cabeça de verdade, ou eu tenho dor nas costas de verdade. Não venha me falar que isso é psicológico. Mas a gente sabe que não é só o problema orgânico que existe. A questão psicológica, ela bota a pessoa numa situação que favorece aquele ciclo vicioso. E a gente quer muitas vezes um ciclo virtuoso. E essa mudança, o médico não consegue fazer sozinho, nem com remédio, nem só com cirurgia. A pessoa precisa mudar. E o psicólogo consegue convidar de uma forma organizada para que esse cérebro passe a interpretar aquela realidade de uma forma diferente. Porque a verdade é a seguinte: se você está sentindo um problema, no meu entendimento, esse problema é real. Então, aquela desculpa antiga, olha, isso não é nada, isso é psicológico. Nossa, então é tudo. Então, se é psicológico, você não vai precisar ser operado, nem vai precisar receber remédio, mas você vai precisar do olhar de um especialista no assunto. Não, isso que você fala é incrível, assim, a gente poderia discorrer aqui vários minutos, mas eu sei que o nosso tempo é sempre, né, apertado de todo mundo que está assistindo, mas assim, se você está percebendo que está sofrendo, não é coisa da sua cabeça. Então, não é o que falam para você, Camila, é o que você está sentindo. Vamos pegar esse assunto porque é muito importante, esse tema que é muito importante. Quais são os sinais, sintomas, dicas, deixas, sei lá, vamos botar qualquer nome, que a gente pode dar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui de, opa, alto lá, alguma coisa não está bem e eu preciso procurar ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Ó, essa pergunta, se a pessoa joga, eu acho que é a mais acessada do Google. Você acredita nisso? Quando devo buscar ajuda psicológica? É a rainha das buscas no Google, porque as pessoas não sabem quando procurar ajuda. Então, o que eu costumava dizer, e aí vindo para essa entrevista eu fiquei refletindo muito sobre isso, eu costumava dizer o seguinte: busque ajuda quando você se sinta mal a ponto de isso estar prejudicando os seus hábitos diários. Então, eu estou tão triste, eu estou me sentindo tão essa energia que eu não consigo trabalhar. Então, meu coração começa a palpitar toda vez que eu vou trabalhar. Tem uma coisa aí errada. Toda vez que eu vou falar com alguém, fico tremendo, porque eu estou pisando em ovos, eu não quero, eu estou com medo da resposta dessa outra pessoa, estou com medo estou tentando evitar o conflito. Pequenas coisas que prejudicam o seu dia a dia, né? Mas a gente não precisa deixar esses sintomas se exacerbarem, por exemplo, né? Então, vou buscar ajuda só quando eu já estiver nas últimas ali, quando eu já tiver destruído todos os meus relacionamentos, quando eu já tiver perdido meu emprego, quando eu já tiver deprimido, sem conseguir sair do sofá, sem conseguir fazer os hábitos básicos de higiene. Não precisa esperar tanto tempo para buscar ajuda, né? Eu acho que a medicina e a psicologia, a medicina já vem há muitos anos nisso, mas eu acho que para a psicologia em 2023, inclusive pegando como gancho o Janeiro Branco, é atuar preventivamente. Então você não precisa esperar nada, nenhum sintoma claro para buscar ajuda. Estou totalmente ansioso que eu não consigo prestar esse concurso público, me dá um branco na hora e eu vou buscar ajuda. Não, faça isso de forma preventiva. Isso também tem a ver com equilíbrio. Busque o psicoterapeuta, não só quando você está ruim, ou, né, no caso do psiquiatra é um pouquinho diferente porque ele vai medicar, mas a psicoterapia você pode agir na prevenção. Já o autoconhecimento te ajuda a se regular. Agora, Camila, na sua percepção clínica, do dia a dia do seu trabalho, quais são os principais problemas de saúde mental? Vamos falar um pouquinho assim do nome do diagnóstico mesmo. Perfeito. Em 2018, eu não esqueço disso, eu escrevi uma reportagem para o Estadão na época, um relatório da OMS que tinha sido divulgado. A manchete era a seguinte: a OMS declara que
em 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. Eu olhei para aquilo e falei, gente, mas já está sendo agora. Eu sei que a bomba vai explodir. De 18 para 19. Aí a gente tem, em 2020, uma pandemia que bota todo mundo enclausurado, que faz a gente rever uma série de outras questões da vida, da existência e tudo mais. E aí eu fico pensando, gente, a depressão não seria a doença mais incapacitante a partir dos anos 2020. Tem muitas outras mais. Então aí você pergunta, Camila, com o seu conhecimento aí do consultório, vou falar da minha visão empírica, da experiência ali do dia a dia. Depressão, ansiedade. E a ansiedade, ela é tão grande que ela vai desde, nossa, estou me sentindo ansioso, até um transtorno de ansiedade, com crises de ansiedade, né, que beiram a crise de pânico. Depressão, ansiedade. Agora eu estou tendo muita descoberta de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos, que na sua infância foram negligenciados, porque é fase, porque é o jeitinho da criança. Dele, né? Agora já está nesse processo de descoberta do TDAH em adultos, e nem se fala burnout, sem dúvida alguma, é uma das maiores procuras no consultório clínico, acho que nos psiquiátricos também, né, porque está sendo a psicoterapia. E aí, esses são os nomes dos diagnósticos. Sim. Até chegar nesse diagnóstico, tudo começa com um sinalzinho, um sintoma de humor, que vem lá de trás. Por isso que eu falei da prevenção. É importante fazer a prevenção para você não chegar nesses estágios de um diagnóstico um pouco mais sério, que você vai levar muito mais tempo para tratar. Camila, quero agradecer muito a sua participação aqui. É uma honra e eu também adoro comunicação. Não sou jornalista, mas poderia ser. Poderia ser. E eu acho muito bacana toda essa transição de carreira que você fez, e principalmente porque a gente consegue levar a informação de uma forma ainda mais impactante. Então, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você compartilhar com todo mundo que está assistindo a gente algumas palavras e orientações realmente fortes para quem quer ter em 2023 saúde mental para valer. Primeiro lugar, cuida de você. Cuida da sua saúde mental em primeiro lugar, porque sem saúde mental, o resto não funciona. É como saúde e saúde mental, elas estão juntas, né? Cuide da sua saúde mental. Você é a pessoa mais importante para você. O resto são as consequências das escolhas que você faz, mas você só consegue fazer escolhas se você está bem. Busca pelo equilíbrio, que é o tema do Janeiro Branco. É difícil, como eu disse, é o santo grau, é quase uma utopia, mas a gente tem que seguir vigilante, tentando em busca do equilíbrio e, se precisar, quando quiser, buscar ajuda em saúde mental, não quer demais, né? Então, vamos nessa. É isso aí, Camila, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Um bom ano para você, 2023, repleto de muito sucesso e muita saúde mental. Para nós. É isso aí. Pessoal, até a próxima.